Hoje nós vamos continuar ativando a cura na área das finanças, falando sobre o nosso Deus Yahvé, porque Ele é um Deus todo doador. Saiba, meu querido, que Mamô não está feliz com essa palavra. Então nós estamos. Porque queremos que ele perca e ele não tenha nada em nós. Mas Deus, sim, Ele está feliz, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele quer nos curar. Deus quer curar todas as áreas das nossas vidas, nos libertar, e isso inclui a área de finanças. Ele quer que desfrutemos de sua graça plenamente. Amém? Queridos, na semana anterior, antes de iniciar, vamos relembrar algumas coisas. Primeiro, Deus criou o homem com provisão total, como está em Gênesis capítulo 1, no início, já no verso 29, diz: eis que vos tenho dado. E vem toda uma lista, não só no 29, mas no 30. Deus projetou o homem com provisão total. Saiba que Deus está mais interessado na sua provisão e na sua prosperidade que você mesmo. Amém? Mas após a queda, entrou a maldição da morte, da enfermidade e da miséria. No entanto, Cristo nos resgatou da maldição, como está em Gálatas capítulo 3, verso 13. E em Cristo temos a vida, a saúde e a provisão, como está em Efésios capítulo 1, verso de número 3. Querido, repita em voz alta: a cura da área financeira pertence a mim. Vamos de novo? A cura da área financeira pertence a mim. E eu gostaria de fazer uma oração com você agora. Que você pegasse sua carteira, sua bolsa, ou aquilo que representa uma área, a área financeira na sua vida. Talvez se você ainda usa um talão de cheque, ou às vezes você está com um cartão na sua mão. Tome isso na sua mão e nós vamos orar. Entenda, a cura da área financeira pertence a mim. Tomou? Vamos orar. Querido Deus, queremos colocar a nossa área financeira agora diante da Tua presença. Pai, livra-nos, cura-nos. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo, opere em nossa vida, para que sejamos doadores, assim como Yahvé é um Deus doador. E se somos filhos, devemos nos parecer com o nosso Pai. Senhor, que a nossa preocupação não seja o dinheiro, mas que eu acerte as prioridades e seja achado fiel em todas as áreas, o que inclui a área financeira, que eu seja diligente, responsável, trabalhador e invista no teu reino, em nome de Jesus. Amém. Então, recordando os 4 princípios que vimos na semana anterior. Primeiro princípio: não se preocupe com o dinheiro. Segundo princípio: acertar as prioridades. Terceiro princípio: ser diligente e responsável. Quarto princípio: fazer investimentos
e vê-los frutificarem. Querido irmão, se você não se expôs à palavra da semana passada, você vai achar aí nos links no nosso canal de YouTube, assista, exponha-se. 3 áreas são muito importantes nas finanças no reino de Deus: trabalho, administração e fidelidade. Vou repetir. Esses princípios estão falando de trabalho, administração e fidelidade. Essas áreas são muito importantes e devemos cuidar delas. Dr. Morcerulo tem uma frase sobre a prosperidade. Ele diz assim: os princípios bíblicos do dar não são uma receita de prosperidade terrena instantânea, mas são o caminho de Deus para as bênçãos e o regozijo. Devemos acertar as nossas prioridades. Eu vou dizimar e ofertar porque eu quero ser rico e exercer o poder da riqueza. Esse é o motivo incorreto. Como diz Mateus capítulo 6, verso 24, que foi o nosso texto base na semana anterior: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E essas palavras registradas por Mateus saíram da boca de Jesus. Ninguém menos do que Jesus. Ele diz: olhe, se você não estiver adorando a Deus, você estará adorando a Mamon. Vamos adorar a Deus. Vamos acertar as nossas prioridades. Seremos fiéis. E eu convido a declarar: Yahvé é um Deus todo doador. Repita isso. Yahvé é um Deus todo doador. Coloque isso no seu coração, não só na sua mente, no seu coração. Yahvé é um Deus todo doador. Engraçado pensarmos nisso, porque se você perguntar a quem está ao seu lado: quem é Deus? Dê características de Deus. Qual é a primeira coisa que falam? Deus é amor. É a primeira coisa. Deus é amor. Não lembramos do Deus doador, mas o amor Ele deu. Não reteve. A graça Ele deu livremente. Justiça e misericórdia são doações de Deus. A gente lembra de Deus amor, Deus de graça, Deus de justiça, Deus de misericórdia. Mas o amor Ele deu. A graça é o dar livremente de Deus. Justiça e misericórdia também são doações de Deus. Em Mateus, capítulo 7, verso de número 11, nós lemos assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Aos que lhe pedirem. Então precisamos pedir? Sim. Mas eu preciso, mas Deus não sabe a minha necessidade? Sabe. Se você tem dúvida que precisa pedir a Deus, eu vou te lembrar de um acontecimento. Um cego chegou perto de Jesus e o que Jesus perguntou para ele? Que queres que eu te faça? Senhor, que eu volte a ver.
Aí você pode se perguntar, mas não era óbvio? Sim. Mas Ele quer que você expresse com a sua boca, para que você depois reconheça que foi Ele quem te deu. Porque você pediu. E podemos pedir qualquer coisa? Não. Senhor, eu quero na minha conta bancária, semana que vem, 10 milhões de reais. Toda a nossa oração de petição deve estar baseada onde? Na palavra. Então, se Deus falar algo ao seu coração, transforme isso na sua oração de petição baseada na palavra. Deus não tem dificuldade nenhuma de entregar 10 milhões de reais para alguém, desde que tenha um propósito no reino de Deus. Na época da TV, gastava-se quantos por mês? 150 mil dólares? Por mês. Todo mês. Sem mantenedores externos. Só a igreja. Mantenedores externos mandavam, mas não era pedido, não era solicitado. Mas por que mandavam? Porque ouviam a Deus. Era uma necessidade no reino. Então Deus providenciava. E a nossa parte é orar pedindo e ao receber, agradecer. E enquanto não recebemos, agradecer também. Não é ficar pedindo toda hora. Não há necessidade. Se você está pedindo a segunda vez, você está dizendo para Deus, a primeira vez que eu te pedi, eu não estou acreditando que você me ouviu, ou que você vai me atender. Então eu estou pedindo de novo. Deus ouviu. Não precisa. Se está baseado na palavra, a não ser que você tenha pedido fora da sintonia. Com a palavra, com o Espírito Santo, com a vontade de Deus. Aí tudo bem. Porque aí você aliou-se. E aí você faz novamente o pedido, dessa vez alinhado. Porque quando fazemos um pedido desalinhado, nós estamos desqualificados. Vou dizer assim. Tá? Por exemplo, qual é a promessa em Malaquias capítulo 3, verso 8 a 11? Que aquele que entrega, devolve o dízimo e acrescenta uma oferta, Deus faria o quê? Repreenderia o devorador. Aí a pessoa dá o dízimo por medo. Medo? Ainda não conhece o perfeito amor. Eu dou o dízimo por medo, você está desalinhado. Mas se você devolve o dízimo por amor ao reino, por amor ao Deus, Senhor soberano do reino, aí a história é diferente. E aí você chega e, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Quem? Aos vossos filhos. Você é filho de Deus? Amém? Você é filho de Deus? Amém? Peça. Ele diz, pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra, ou para que a vossa alegria seja completa, dependendo da versão. Amém? A Bíblia descreve Yahvé como Criador e Redentor. Deus é Criador e é Redentor. E Yahvé é o único que nos pode dar a vida material, Criador, e espiritual, Redentor. E nós devemos adoração a Ele em ambas posições. Devemos adorar o nosso Deus
nosso Criador. Devemos adorar o nosso Deus Redentor, que nos redimiu, nos comprou de volta. Quando Deus criou, você pode ler ali, Gênesis capítulo 1, todas as coisas que Ele criou. Capítulo 1 todo em cima disso. Criou os céus, criou a terra, os luminares, criou o sol, as estrelas, os satélites, o verde, a planta, os animais, os pássaros. Tudo Ele criou. Por fim, Ele criou o homem. E depois dele criar o homem, Gênesis 1, 29, Ele deu ao homem. Ele estava criando, preparando como um presente. Sabe por quê? Porque dar é fundamental no caráter de Deus. Repita isso. Dar é fundamental no caráter de Deus. Agora eu pergunto, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus? Sim? Sim. Se dar é fundamental no caráter de Deus e nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, dar deve ser fundamental em nosso caráter. Dar tem que ser fundamental em nosso caráter. Eu o convido a ler depois todo o Salmo 104. Na primeira etapa, nós nos baseamos em Mateus capítulo 6. Agora nós vamos falar muito sobre o Salmo 104. Nós vamos ler o verso de número 24. E diz assim: Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. Todas as coisas fizeste com alegria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Quero chamar a atenção ao final desse versículo. Onde é que estão as riquezas de Deus? Na terra. Onde estão as riquezas de Deus? Na terra. O que tem isso, pastor? Simples. Pai, estou precisando pagar uma dívida. De repente foi você mesmo que provocou essa dívida. Gastou mais do que devia ou fez um investimento que deu errado. O Senhor tem provisão para isso? Mesmo quando nós erramos? Sim, queridos. Deus tem provisão para isso. Reconhecemos o nosso erro, arrependemos, pedimos perdão e vamos pedir ao Senhor dos Senhores, dono do ouro e da prata, que nos envie recursos para saldar a dívida, por meio do trabalho. Que Ele nos dê inteligência para isso, que possamos negociar, que abra-se as portas. Eu não sei qual é o seu caso. Então Ele vai fazer chover reais do céu. Não! A riqueza dele está na terra. Já está aqui. Você vai pedir ao Senhor que essa riqueza chegue em suas mãos. Você vai pedir ao seu Pai pelo livramento, pela cura na área das finanças. Cheia está a terra das tuas riquezas. A Bíblia começa com a dádiva da criação de Deus. Então, a primeira coisa, o Deus todo doador
começa com a primeira dádiva, criação. Tudo ele preparou para a chegada do homem. E colocou todas as coisas que ele preparou nas mãos do homem, de presente. Ele deu. Ele deu. Mas tem algo incomensuravelmente diferente e superior que Deus deu ao homem. Vida. A vida do homem é incomparável com a vida das coisas que estão na natureza. Por quê? Porque a vida que ele nos deu veio dele próprio. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ali estava Adão, aquele boneco de barro. E Deus fez o quê? Soprou dele mesmo para dentro do homem. E o homem se tornou alma vivente. Ele deu todas as coisas necessárias para o homem. Eis que vos tenho dado. E a cereja do bolo, a vida. A vida espiritual dentro do homem. O animal, a planta, o planeta, a lua, o sol, as estrelas, não têm essa vida espiritual pulsante dentro delas, mas você e eu a temos, porque Deus deu. Como diz o Salmo 139, vamos ler dos versos 14 a 16. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formados, quando nem ainda uma delas havia. Deus fez Adão, mas fez também a cada um de nós. E isso, meu irmão, é uma dádiva. E mais, ele ainda por cima projetou as nossas vidas. E não projetou de qualquer jeito. Projetou com propósitos. E já que ele tem propósito, eu te pergunto, será que ele providenciou os recursos necessários para que cumpramos esse propósito de Deus na nossa vida? Querido, com certeza, todos os recursos que necessitamos para cumprir os propósitos de Deus na nossa vida foram aprontados por Deus para cada um de nós. E além dele ser um Deus criador, ele é um doador extravagante. Diga isso. Yahvé é um doador extravagante. Vejamos quão extravagante é Deus. Você tem ideia do tamanho do universo e a quantidade de galáxias? E ele fez isso para nós. Quando à noite, numa noite sem nuvens, olhamos, vemos as estrelas, as galáxias, e não vemos tudo, tá?
a gente vê uma faixa do universo. Queridos, tem cerca de 100 bilhões de galáxias. Nós estamos em uma, a galáxia Via Láctea. Na galáxia Via Láctea tem milhões de sistemas solares. Nós somos um sistema solar na galáxia Via Láctea. E tem 100 bilhões de galáxias. Estima-se, ninguém nunca parou para contar. É o que se imagina. Se o universo for esférico, for uma bola, e a gente estiver, por exemplo, no centro, e a gente saísse de foguete daqui para, em qualquer direção, tentar chegar no final do universo, você teria que viajar na velocidade da luz, apenas 300 mil quilômetros por segundo, durante 46 bilhões de anos, para tentar chegar em uma única direção no final do universo. O nosso Deus é um Deus doador extravagante. E mais, ele não foi só extravagante na criação, porque ele continua doando. A doação dele não se encerrou no Éden, como temos aqui no Salmo 104, versos 29 e 30. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiram o fôlego, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Amém? Deus ainda trabalha na sua criação e Ele renova a sua criação a cada dia. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Ele ainda não parou de dar. Como diz ainda o Salmo 104, versos 27 e 28. Todos esperam de ti que lhes dês o sustento em tempo oportuno. Não é verdade? Temos que reconhecer que o nosso sustento vem de Deus. Como vimos em Deuteronômio, não vá você mesmo dizer que pela sua própria capacidade e força você conseguiu adquirir os teus bens. Tudo teve o sim de Deus para chegar em tuas mãos. Então, sim, nós devemos esperar em Deus, com trabalho, administração e fidelidade, que o sustento em tempo oportuno vem em nossas mãos. E o verso 28 diz, dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres tua mão e se enchem de bens. Vamos orar um minuto? Vamos pedir a Deus que Ele abra a mão dele e Ele nos enche de bens? É o que está dizendo aqui esse salmo. Querido Deus, nós nos colocamos nessa noite diante da Tua presença, declarando que o nosso sustento, Senhor, vem de Ti. Tem o Teu sim, é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos abre a porta. É Tu, Espírito Santo, que nos orienta e é a palavra que nos diz o que é nosso. Pai, pedimos, abra a Tua boa mão e nós vamos receber. E quando recebemos, porque o Senhor é um Deus extravagante, o Senhor não irá colocar pouco, mas nos encher de bem, e que possamos ser achados fiéis e investindo no Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Deus nos dá dádivas diárias, contínuas. De novo, diárias, contínuas. Todo verdadeiro adorador se arrisca.
todo dar verdadeiro leva um tipo de risco. Uma dádiva não pode ser considerada como uma dádiva real se é feita com restrições a serem obedecidas ou será tomada de volta pelo doador. Quando você doa um presente, você tem 100% de certeza que vai agradar a outra pessoa? Não é um risco? Ai, é aniversário daquela pessoa. Meu Deus, eu gostaria de presenteá-la. O que eu vou fazer? Às vezes você faz alguma coisa, cria, né? Às vezes você compra alguma coisa, dá àquela pessoa, mas você não sabe se ela vai usar aquilo que você deu a ela. Você não tem certeza. Dar é um risco. Sabe numa coisa que as pessoas não pensam? Que a criação é uma dádiva. Por isso elas não agradecem a Deus por essa doação. E na verdade, ela foi a primeira. A primeira de incontáveis doações que Deus nos deu. Então, é aquele negócio, eu já acostumei. Eu estou na terra. A terra está aí, o mar está aí, a montanha está aí, a chuva, as árvores, está tudo certo, eu já acostumei. Não me recordo que isso, na verdade, é um presente de Deus. E precisamos avaliar, será que isso é falta de gratidão ou falta de percepção? E agora eu te pergunto, e por um acaso, Deus parou de dar porque não percebemos o que Ele nos deu? Jamais. Por quê? Porque dar faz parte do caráter de Deus. E a dádiva dele é tão grande que ele deu a nós o Redentor. Como temos em João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Deus é Criador, Deus é Redentor. É a dádiva do Redentor. Ele deu o Redentor por amor. Ele nos deu a Jesus. Deus deu. João capítulo 10, versos 17 e o início do 18. Jesus dizendo: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Eu de mim mesmo a dou. O Pai é doador, o Filho é doador. E você é filho de Deus? Diga, eu sou doador. E eu vou estar alinhado com o caráter de Deus na questão de ser doador. Semana passada eu disse que ia trazer alguma coisa sobre por que devemos dar. Existem vários motivos, mas eu te trouxe o principal. Eu devo dar, porque o meu Deus é um Deus doador. Esse é o principal motivo. E eu sou semelhante a Ele. Eu dou. E por que eu quero me tornar um doador como Deus? Porque eu quero a minha área de finanças curada. Eu quero a minha área das finanças curada. Jesus também deu. Você pode abrir a sua Bíblia em Romanos,
capítulo de número 3. Vamos ler algumas coisas que Jesus também deu. Romanos, capítulo 3, versos 21 a 26. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Eu estou lendo na versão Almeida 21, mas não importa a versão que você esteja lendo aí. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. Você crê? Não importa se você é judeu ou grego. Se você agora crê em Jesus, não há distinção. Verso 23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E agora vem os presentes. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Romanos 3, de 21 a 26, nós vemos Jesus como nosso justificador. Então, ele nos deu justificação. O que significa isso? Significa que você foi inocentado. Você tem pecado, o pecado precisa te levar à morte. Sentença do pecado? Morte. Sentença de Deus, quando você tem o sangue de Jesus na sua vida? Vida. Não é morte, vida. Ele removeu a sentença da morte e presenteou com é inocente. Pecou, mas não será castigado. É isso que diz a justificação. Você pecou e não será castigado. Pelo contrário, em Cristo você recebe a vida eterna. E onde está isso? Na redenção. A redenção, você foi removido do seu antigo patrão. Seu antigo patrão era o pecado. Jesus foi lá e te comprou com sangue. Agora você pertence a Jesus. Por isso que a gente diz que a gente pertence a Jesus por direito de criação e por direito de redenção. Ele foi lá e nos comprou. E ele também foi sacrifício propiciatório. Sacrifício é uma dádiva a Deus. E o que essa dádiva de Jesus a Deus fez por nós? Nos tornou propícios. Lembra da oração do pecador lá na sinagoga, que não levantava os olhos a Deus e dizia: "Sê propício a mim, pecador." Ser propício. Ele se tornou o propiciatório. Jesus nos tornou propício a Deus. O véu foi rasgado e podemos entrar nos Santos dos Santos, na presença de Deus. Ainda mais, vamos ler Efésios capítulo 2, versos de 4 a 10, a dádiva do amor. Teve a dádiva da criação, teve a dádiva exuberante da criação, teve a dádiva do Redentor, mas tem a dádiva do amor. Diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais
Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Aleluia! Ele nos deu as riquezas, Ele nos deu a graça, Ele nos deu a salvação, Ele nos deu a redenção. Nossa redenção é dada a nós por Deus através de Cristo Jesus. Lembra que eu disse que Deus tem um propósito? Deus tem um propósito na vida de cada um. E aqui, no último versículo, nós lemos o propósito. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus preparou as imensas riquezas da sua graça, não para nada, mas para que nós realizássemos a boa obra. A boa obra não vai te levar para o céu. A boa obra é um caráter de Cristo na nossa vida, que o Espírito Santo imprime em nós. E nós temos as riquezas. E preste atenção, esse é o propósito de Deus. A boa obra. É assim que provamos que fomos redimidos com um propósito para as boas obras. No início, até lemos aqui, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. E para que essas abundantes riquezas? Como lemos na semana passada, vamos ler novamente. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Amém? Diga, a ampla suficiência é minha. Amém? Em Cristo Jesus, Ele faz abundar a graça, me dando ampla suficiência. Não tenho falta de nada. Como eu comentei, salvação também é sustento, provisão. Faz parte do pacote chamado salvação. E para que eu preciso ter ampla suficiência? Porque eu devo abundar em graça. Eu devo abundar para que eu superabunde. Ora, se eu estou superabundando, isso quer dizer que vai extravasar, vai além de mim. Isso quer dizer que a graça que está em mim vai tocar na vida da outra pessoa. Seja no trabalho, seja na escola, seja na família, seja na igreja, seja andando na rua, num passeio, seja você fazendo uma caminhada enquanto você faz exercício, que as pessoas percebam a graça abundante na sua vida, tocando a vida delas. Essa graça precisa abundar na sua vida, para que você abençoe o reino de Deus, a igreja, a família e, por que não, o mundo. Deus tem propósitos. Eu sou doador como Yahvé. Essa é a nossa característica. Nós somos doadores como o nosso Pai. Você pode dizer isso? Senhor, eu quero ser um doador como o Senhor. Nosso Criador e Redentor deu tudo por nós. Nós precisamos, em gratidão pelo que temos recebido dele, tornarmos-nos doadores como ele. Querido irmão, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus tem muito para dar.
você também. Deus o enche de recursos. Compartilhe dos seus recursos. E nós veremos o mundo sendo transformado. E quando o mundo está sendo transformado, Mamon está perdendo. Cada vez que você doa, Mamon está perdendo. Cada vez que você não se preocupa com o dinheiro, Mamon está perdendo. Não perca Deus de vista. Mamon perdendo significa o reino de Deus ganhando. Vou repetir. Nosso Criador e Redentor deu tudo por nós. Vamos, em gratidão, pelo que temos recebido dele, tornarmos-nos doadores como ele. E nesse momento, sabendo que Deus é todo doador, que ele deu, Jesus Cristo deu. O Espírito Santo é a maior dádiva de Jesus para nós. E o Espírito Santo também deu. E ainda está conosco. Vamos ser, nessa noite, também doadores. E se queremos sarar a área de finanças, eu vou desafiá-lo a dar. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu maravilhoso rosto e te dê Shalom. Vá em paz e tenha uma semana abençoada.